Buenas! Para fechar o ano, eu separei aqui algumas tendências tecnológicas para 2019. Vale dizer que a maioria dessas tendências foram apontadas por uma empresa chamada Gartner, que é uma empresa focada em pesquisa e tecnologia. Algumas são da Forbes e algumas são minhas mesmo, que eu coloquei por livre e espontânea vontade, digamos assim. Na verdade, eu fiz esse apanhado das 10 principais tendências que eu considero que vão impactar bastante a nossa vida, das empresas, das pessoas, a partir já de 2019. Então, espero que você goste. Já vou adiantando para você deixar um like no vídeo para que mais pessoas possam começar o ano antenadas aí, preparadas para o que vai acontecer nos próximos anos. Para começar, é importante a gente entender as tendências por conta de dois aspectos, podemos colocar assim. As empresas que conseguem enxergar para frente, elas podem bolar novos modelos de negócio ou podem reformular os seus negócios para aproveitar essas oportunidades geradas por essas novas tecnologias. E os profissionais, por outro lado, que se preparam para preencher as novas vagas do mercado de trabalho, para as empresas que vão adotar essas tecnologias, também aí tem uma oportunidade de ingressar numa carreira em que pouca gente ainda tem especialização. A primeira tendência que eu vou trazer para vocês aqui são objetos autônomos. Os objetos autônomos devem invadir o nosso mundo a partir já de 2019. Já existem diversos objetos que estão sendo desenvolvidos para que eles tenham, digamos assim, uma inteligência artificial, para que eles possam realizar diversas tarefas de forma autônoma. Então a gente vê aí carros sendo desenvolvidos que dirigem sozinho, a gente vê casas com diversos objetos conectados. Imagina que a partir do ano que vem a gente tenha diversos objetos com inteligência artificial que conversam entre si e podem, por exemplo, limpar sua casa enquanto você está de folga assistindo televisão. Então, a enceradeira vai conversar com um outro robozinho ali que é uma vassoura, que vai varrer, que vai encerar, que vai secar, e a gente vai estar rodeado de objetos que vão fazer diversas coisas sem precisar da interação humana. A segunda tendência seria o Analytics aumentado. Analytics aumentado é um termo que as empresas estão utilizando para falar sobre a análise de dados, sobre uma segunda geração de análise de dados, onde a gente vai começar a resolver o problema do Big Data. A gente tem muitos dados, acontece que tem dados isolados de diversas ferramentas diferentes e esses dados são muito difíceis de serem analisados por conta de uma falta de integração e inteligência que possa ser aplicada a esses dados. Então, o Analytics aumentado é quando você incide um certo grau de inteligência artificial nessas análises, e isso vai fazer com que diversas plataformas possam começar a trabalhar baseadas em dados. Isso vai afetar diversos setores, como por exemplo o estudo à distância, onde o aluno vai ter ali dados em tempo real de quanto que ele está avançando, de quais as métricas que ele está evoluindo, de quanto que ele está precisando melhorar. Isso a gente vê em diversas plataformas como Facebook, Twitter, vamos ver em carros, vamos ver em jogos, até esse processo de gamificação, por exemplo, é um processo que usa muito dados e vai ser beneficiado com esse Analytics aumentado. A terceira tendência é a experiência imersiva. Essa palavra imersão a gente usa bastante nos games, né? Qual é a imersão que aquele jogo te dá? É quando parece que você está dentro do jogo, quando parece que você está dentro daquele ambiente. Acontece que essa imersão vai passar a ser explorada dentro de diversos outros aspectos, diversos outros aplicativos, ou seja, numa casa conectada, ela vai... os especialistas dizem que essa imersão
integrada com objetos conectados vai mudar inclusive o nosso entendimento do que é um computador. E o computador vai deixar de ser aquele negócio que a gente senta, tem uma tela e um teclado e a gente digita, para o ambiente em que a gente está passar a ser entendido como um computador. Então, dentro desse ambiente, quais são as coisas conectadas que você está lidando, trabalhando, enfim, utilizando a tecnologia com comando de voz, com comando através do seu corpo, com comando através do próprio celular ou de um outro tipo de interatividade. Então o computador vai passar a ser o ambiente e não mais necessariamente um aplicativo físico, um computador ou um celular. A quarta tendência é o blockchain. Blockchain é um tipo de tecnologia, digamos assim. Eu vou tentar explicar aqui da forma mais básica para que seja mais fácil para todo mundo entender, né? É uma metodologia de desenvolvimento, tem bastante gente que já ouviu falar em blockchain, tem muita gente que não faz ideia do que possibilita transações mais seguras, mais rápidas, mais eficientes. Vejamos que em um mundo conectado isso afeta tudo. A tecnologia blockchain é considerada tão segura que uma das moedas digitais que fez mais sucesso aí, que é o Bitcoin, explodiu, ficou famosa, ganhou popularidade por conta de que as pessoas confiam que por baixo daquela moeda tem uma coisa, tem uma tecnologia tão segura que eles confiam inclusive em investir, colocar o seu dinheiro ali para fazer transações de valores. Agora, o blockchain não vai ser utilizado apenas para moedas virtuais, ele vai passar a ser utilizado em aplicativos, em sistemas, em softwares, em objetos conectados. Nós já temos até, inclusive, um hardware, né? Um primeiro celular lançado com tecnologia totalmente em blockchain. A tendência é que essa tecnologia aumente bastante em 2019 e esse mercado de blockchain transforme-se em um cenário multimilionário. A quinta tendência são espaços inteligentes. Que tal, ao invés da gente conectar apenas pessoas, a gente passar a conectar pessoas, objetos e espaços? A gente está falando da evolução dos objetos conectados, de um ambiente imersivo, e juntando tudo isso e colocando em espaços projetados para serem inteligentes. O que quer dizer isso? Daqui a pouco as cidades vão começar a ter aplicativos de inteligência que vão comandar grande parte dos processos, né? Desde semáforos até trens, até meios de transporte, ou ligar com o hotel, com agências bancárias, com o supermercado, tudo interligado de forma que a gente possa andar e estar envolto à tecnologia, assim como a gente lida desde os primórdios com a natureza, digamos assim. Então, por que é, por exemplo, que a gente precisa ter de madrugada diversos semáforos ligados o tempo todo, ou no vermelho, ou no amarelo, ou no verde, se não tem nenhum carro passando? Então, esse conceito de cidades inteligentes, né, de espaços inteligentes, é conectar tudo, ou seja, usar a tecnologia para que a gente possa viver de forma harmônica em relação à tecnologia, para que ela possa mensurar se tem algum carro passando ali e, se não tiver ninguém passando, nenhum carro passando, desligar as luzes para não consumir energia, não consumir matéria-prima e contribuir com a sustentabilidade do planeta. Tendência número 6. Plataformas são o futuro dos negócios. Diversas empresas tradicionais já estão percebendo isso, né? Que as plataformas que envolvem o negócio, muitas vezes elas acabam tendo grande utilidade para os clientes e, consequentemente, muito valor para a empresa. Por exemplo, uma empresa que desenvolve carro, de repente começa a fazer mais sucesso com o seu aplicativo de celular, que possibilita que a pessoa tenha uma melhor experiência
de compra e até de venda e de pós-venda com o seu veículo do que propriamente o veículo em si. Ou um hotel que de repente faz mais sucesso com o aplicativo do hotel, onde ele mostra os principais pontos turísticos da cidade, do que propriamente o quarto de hotel em si. Então, as plataformas, elas estão sendo parte muito importante dos modelos de negócio das empresas e elas passarão a ter uma atenção especial em quase todos os mercados a partir já de 2019. Tendência de número 7, Digital Twins, ou seja, gêmeos digitais. Esse termo gêmeos digitais é um termo utilizado pelo setor de tecnologia, que é quando basicamente você faz um espelho de uma aplicação. Então vamos imaginar o seguinte, você tem uma indústria e essa indústria tem um processo e para que você possa avaliar a qualidade desse processo, o quanto que ele é eficiente, o quanto que ele é produtivo, você cria um gêmeo digital desse processo e aí ele roda em paralelo com a indústria real, digamos assim. Então você tem a indústria real, você tem o gêmeo, que é um software que simula aquela indústria e você pode testar novos modelos, novos processos e com isso ir melhorando o seu processo de desenvolvimento, a sua produtividade dessa indústria, no caso, em tempo real, sem mexer na parte original. Esse é um conceito que pode ser aplicado não só na indústria, mas em diversos tipos de empresa, em diversos modelos de negócio. Tendência número 8, ética e privacidade digital. Bom, esse é um termo bastante pungente na nossa sociedade. Já em 2018 a gente falou muito sobre isso. Quais são os limites éticos, tanto do relacionamento das pessoas em relação às redes sociais, quanto das empresas, quanto até da própria tecnologia, né? Até que ponto a gente pode colocar uma câmera espalhada pelas cidades para garantir a segurança das pessoas e até que ponto essa câmera não será usada para outros fins e não para a segurança em si. Então a gente está num contraponto em que ao mesmo tempo em que a gente tem tecnologias avançando no sentido de câmeras, de sensor de movimento, de reconhecimento facial, de sensor de calor, a gente tem aí uma discussão de qual é o limite disso e o quanto que a nossa privacidade, a privacidade das pessoas está em xeque por conta disso. Agora, esse conceito de ética e privacidade não adianta ficar só no discurso, ele precisa ser colocado em prática. Então a gente viu aí as maiores empresas de tecnologia do mundo, como o Facebook, o Google, entre outras, terem diversos problemas de vazamento de dados e eles fazem um discurso de que eles se preocupam com a nossa privacidade, mas efetivamente o esforço que eles estão fazendo para evitar que esses vazamentos de dados aconteçam ainda é pequeno, ainda está sendo insuficiente e existe uma crítica em relação à sociedade, à comunidade tecnológica em relação a isso. Então a gente precisa sair um pouco do discurso e realmente definir processos, definir regras e definir limites éticos em relação à tecnologia e à privacidade conectada. Nona tendência, segurança digital. Todos estamos conectados e todos somos vulneráveis. Essa é uma frase do Mark Goodman que ele fala no livro Future Crimes, né, que são crimes do futuro. Ou seja, se a gente está criando um mundo onde as pessoas estão totalmente conectadas com a cidade, com os objetos, com as plataformas, com os sistemas entre si, o quanto que isso também não gera de risco para as pessoas. Então a gente vive um mundo onde a gente confia muito nas telas. Você, para ir de um lugar ao outro que você não conhece, você confia
fielmente na tela do seu GPS. Se o seu GPS disser que você precisa virar para a esquerda ou para a direita, você vai obedecer, porque afinal de contas a tela sabe o que está dizendo. Acontece que isso também é aplicado hoje na medicina. Então tem um paciente que está sendo tratado com um tipo de câncer, vamos pôr um exemplo aqui só para a gente tentar entender esse conceito, e um supercomputador ajuda o médico a entender todos os tipos de tratamento já utilizados para aquele tipo de câncer e baseado no histórico fisiológico daquele paciente específico, o computador consegue ali trazer o melhor tratamento. Isso é ótimo, isso é sensacional, isso salva vidas. Acontece que a partir do momento em que essa informação está vindo da tela de um computador e o médico acredita fielmente nela, se a mensagem, se a informação estiver correta, legal, tudo bem. Acontece que se um hacker, por exemplo, invadir esse computador e de repente aquele paciente for uma pessoa importante, uma pessoa que esse hacker quer prejudicar, vamos imaginar aqui um presidente, um possível presidente. Um hacker invade esse computador, altera a informação de que o computador vai falar para o médico e o médico, confiando na tela da forma como a gente confia, vai mudar o procedimento, que pode ser catastrófico. Então, ao mesmo tempo que a tecnologia nos auxilia muito, ela gera aí um cenário de muitos riscos baseados em ataques cibernéticos. É uma questão para a gente começar a se preocupar cada vez mais já a partir de 2019. 10ª tendência: direito digital. Se a gente vive em um mundo conectado, onde as pessoas têm voz, muitas delas acabam falando coisas que não necessariamente são boas ou trazem algum benefício para o próximo ou para a empresa. Então a gente vive em um mundo rodeado por conflitos éticos, por conflitos de interesse, por conflitos pessoais. E quem é que vai se responsabilizar por tudo isso? Se uma pessoa fizer uma crítica infundada a uma empresa que é pequena e não tem condição de se defender publicamente e vier a fechar as portas ou a falir por conta dessa crítica que pode ser infundada, estou dando aqui um exemplo, quem é que vai se responsabilizar por isso? Então a gente vive em um mundo onde esses conflitos na internet parecem, né? A gente às vezes fica com a impressão de que a internet é uma terra sem lei, mas não é bem assim. As pessoas têm que se responsabilizar por aquilo que elas fazem, por aquilo que elas dizem e por aquilo que elas mostram. A gente está sendo inundado por fake news, e quem é que está sendo responsabilizado pelos impactos que uma fake news pode gerar na vida das pessoas? Então, eu acredito que os advogados especializados em direito digital terão muito trabalho pela frente já a partir de 2019, porque a gente precisa, de certa forma, colocar algumas regras para que esses conflitos sejam resolvidos da melhor forma para todos e para que a gente possa ter aí um mínimo de ordem para fazer da tecnologia, da internet, de todo esse mundo novo que está surgindo, um ambiente bom, um ambiente saudável, um ambiente que contribua para a nossa evolução. Bom, essas foram as 10 tendências. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você possa utilizar essa informação já a partir de 2019 para os seus negócios, para os seus estudos, para que você possa aproveitar esse conhecimento da melhor forma em 2019. Então a gente está no final do ano, eu gostaria também de aproveitar e desejar boas festas a todos vocês. Eu não sei exatamente quando que você está vendo esse vídeo, mas eu estou gravando ali no finalzinho, na última semana já de 2018. Então fica aqui o meu boas festas, o meu desejo que 2019 seja um ano muito bacana para vocês todos. Valeu!